Bora, Fel, para as últimas informações e provável escalação do Corinthians, que enfrenta aí logo mais o Atlético Mineiro. É jogo pra vencer, não tem escapatória. Liga só nas informações, tá muito bom o Scott. Já comenta seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Coringão. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais relações, bora pro vídeo. Corinthians não tem paz. Médico que deixou o clube sai atirando contra o presidente. E a crise do Corinthians parece não ter fim. Nós temos a crise política com 3 ex-presidentes envolvidos nas notícias policiais. 2 desses presidentes, no caso, o Augusto Melo e o André Sanches, já indiciados por vários crimes. Temos também a crise técnica, o time dentro de campo não responde neste momento, está somente 5 pontos à frente do Vitória, que abre o Z4, a zona de rebaixamento. Dos 28 jogos que fez o Brasileiro, perdeu nada mais, nada menos do que 11. E temos também uma crise de bastidores no departamento de futebol. A gente lembra que na última semana o José Martínez viajou para a Venezuela e acabou não retornando. Ficou ausente dos treinos durante praticamente uma semana, não deu satisfação e quando retornou foi somente multado e será descontado em relação ao seu holerite, somente em relação aos dias em que ele não trabalhou. E nas últimas horas uma bomba acabou explodindo. O André Jorge, então chefe do departamento médico do futebol do Corinthians, acabou pedindo demissão. Ele alegou incompatibilidade com o presidente Osmar Stabile, a quem acusou de não entender nada de futebol e também interferência política. Segundo ele, o presidente Osmar Stabile, por interferência de um conselheiro do clube, acabou contratando o médico Ricardo Galotti, que no momento em que foi contratado estava no São Paulo Futebol Clube, justamente para exercer a mesma função que ele. Evidentemente, né, que 2 pessoas ocupando o mesmo cargo, 2 pessoas que não se conheciam, que não trabalhavam juntas, evidentemente que esta situação trouxe uma grande incompatibilidade. Nas últimas horas, o André Jorge pediu demissão. E é justamente neste clima que o Corinthians vai a campo no sábado contra o Atlético Mineiro em Itaquera, como eu disse, 5 pontos somente à frente do Vitória, que abre o Z4. Está confirmada a situação de que André Ramalho está fora. O André Ramalho, que teve um problema muscular, não joga desde o jogo contra o Flamengo. Ele não jogou a partida contra o Flamengo e segue fora. Como o Gustavo Henrique recebeu contra o Santos o 3º cartão amarelo, o Corinthians estará em campo uma zaga inteiramente reserva, formada pelo Tchoca e também pelo jogador Kaká. De qualquer maneira, o Dorival Júnior volta a sentar no banco de reservas depois de cumprir 2 jogos de suspensão. Também voltam o Hugo e o Bidu, que suspensos não enfrentaram a equipe do Santos. E o Memphis e o Garro, que atuaram somente parte do segundo tempo do clássico contra o Santos, deverão iniciar a partida contra o Clube Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético, 2 times que poderiam estar em posições mais confortáveis na tabela de classificação. É o nosso assunto agora. Alô, fãs de esportes, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado na Neoquímica Arena com o mesmo objetivo: se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O timão, que perdeu no meio de semana para o Santos, terá várias novidades nesta partida no final de semana. O lateral esquerdo Matheus Bidu, o goleiro Hugo Souza e o técnico Dorival Júnior retornam de suspensão. Além disso, o Corinthians terá também Félix Torres, que estava com a seleção equatoriana, e Ángel Romero, que estava com o Paraguai. O volante José Martínez, que foi cortado após se atrasar no retorno da Venezuela, também deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. O atacante Memphis Depay deve ser titular, o jogador que vive o maior jejum desde que chegou ao Parque São Jorge. São 7 jogos sem balançar as redes. Ele foi poupado no jogo contra o Santos, entrou apenas no segundo tempo para justamente preservar a parte física. Já o meia Rodrigo Garro deve ganhar mais minutos contra o Galo e pode ser até mesmo titular. Outra boa novidade é o possível retorno de André Carrilho, que passou por uma cirurgia no tornozelo e ficou mais de 2 meses sem atuar. O principal desfalque é o zagueiro Gustavo Henrique, que está suspenso. Já o Atlético Mineiro tenta acabar com um jejum de mais de 4 meses sem vencer longe de casa no Campeonato Brasileiro. Terá o retorno de Júnior Alonso e também de Alan Franco, que estavam com as seleções durante a data FIFA. O zagueiro Vitor Hugo e também o meia Igor Gomes retornam após cumprirem suspensão automática na última rodada contra o Cruzeiro. Em compensação, o técnico Jorge Sampaoli terá ainda 5 desfalques no departamento médico: Caio Maia, Coelho, Júnior Santos, Alexander e Lianco,
Como o Atlético Mineiro tem a semifinal da Sul-Americana contra o Del Valle fora de casa na semana que vem, o técnico Jorge Sampaoli pode preservar alguns titulares e rodar a equipe justamente nesse duelo contra o Corinthians. Muito bem, na sua tela, números do Memphis por Corinthians e Holanda neste ano. Corinthians primeiro, 40 jogos, 8 gols, é o segundo maior artilheiro da equipe, é o garçom principal com 10 assistências. 154 minutos para participar de um gol, 86 finalizações e 60 chances criadas. Também primeiro nesse quesito quando o assunto é Corinthians. Agora, Holanda, muita gente se queixando, não, ele tá só treinando pensando na Copa. Holanda jogou 8 partidas, 8 gols, é o artilheiro da equipe, também é o maior garçom com 4, aliás, na história da seleção holandesa, né? 47 minutos, só como precisa de menos tempo para participar de um gol na seleção. 3 vezes menos, né? Finalizações 24 e chances criadas foram 22. Primeiro nisso tudo na Holanda. E havia gente que falava, se ele vier pro Brasil não vai mais ser convocado. Tá aí a resposta, assim, o futebol brasileiro pode estar, assim, nos holofotes. O que você espera desse jogo, amigo? É um jogo que traz um equilíbrio e um equilíbrio para baixo, né? Porque o retrospecto do Corinthians não é bom nos últimos jogos, venceu um dos últimos 5, apesar de ter vencido bem o Mirassol que tem perdido pouco no campeonato, mas é um Corinthians que vem com irregularidade. Esse Corinthians nessa sequência perdeu do Sport, né? Ok, perdeu do Flamengo em casa, mas na rodada anterior perdeu do Sport. Não jogou bem contra o Santos, é um time que está devendo demais no campeonato, mas enfrenta o adversário também que vive essa oscilação, né, com o Sampaoli, o empate com o Cruzeiro, que aí é um clássico, né, acho que tira um pouco da conta, mas é um time que venceu também o Mirassol, e venceu o Sport, que o Corinthians acabou tropeçando. Então é um jogo de instabilidade para as duas equipes. Pensando na tabela do Campeonato Brasileiro, né, traz essa questão de o Atlético ter um jogo importante na Sul-Americana, mas o Atlético não pode descolar, né, do Campeonato Brasileiro nesse momento. 33 pontos contra 28 do Vitória, são 5 pontos de diferença, Edu. E o Corinthians nem se fala, né? Só que o Corinthians tem essa questão. O Corinthians agora tem um Campeonato Brasileiro até dezembro. É um time que vai se concentrar no campeonato para tentar se recuperar. O Atlético tem que se dividir nessas duas competições e tem a altitude no jogo de ida. Então é um jogo que vale muito para os dois. Não adianta o Atlético olhar apenas para a Sul-Americana, porque sabe que o Campeonato Brasileiro é importante, porque o Atlético tem a lição do ano passado, time que chegou à final da Libertadores e precisou na última rodada de resultado para permanecer na Série A. Então é um jogo importante também para o Galo. Para o Corinthians nem se fala, Edu. Essa instabilidade que não termina, apesar de voltar com jogadores importantes, o Memphis tendo mais minutos, né, jogou na última partida ele e o Garro, mas ainda assim é um momento muito delicado para uma equipe que precisa somar o máximo de pontos possível para poder chegar em dezembro mais tranquilo, né, pensando, quem sabe, numa final de Copa do Brasil, já que tem um desafio do Cruzeiro depois que terminar o Campeonato Brasileiro. É isso, o Atlético com o olhar na Sul-Americana já e o Corinthians pensando na Copa do Brasil em dezembro, quando acabar o Campeonato Brasileiro. Bom, e o que eu dizia, o Corinthians tem um jogo a mais que quase todo mundo lá embaixo. Só o Juventude, que jogou com o Fluminense, também tem 28 pontos. O resto, todo mundo tem um jogo a menos. São 27 partidas, o pessoal ali da parte baixa da tabela. Bora falar do Timão, porque o jogo contra o Galo tem zaga reserva e a escalação com novidades. E o Atlético Mineiro, como é que chega? Chega mais. Bom, pessoal, tem que apagar aquela imagem do clássico diante do Santos na Vila Belmiro. Isso todo mundo sabe. Então a postura ela tem que ser diferente. E a escalação vai ser também. Diante da torcida, né, o Química Arena, buscando uma segunda vitória consecutiva, né, depois da vitória sobre o Mirassol. E, acima de tudo, um bom resultado para subir na tabela. Os dois times têm a mesma pontuação. Estava olhando aqui, o Corinthians é o 13º ao final da rodada, né, 28, agora vai começar a 29, 33 pontos. O Atlético Mineiro, 14º, 33 pontos. Mas o Galo tem um jogo a menos. O Galo vem de 2 jogos sem derrota, mas uma vitória contra o Sport, que é o lanterna da competição, dentro da Arena MRV, um 3-1, e depois o clássico contra o Cruzeiro, que terminou empatado em 1-1. Esses 2 jogos o Galo não perdeu, mas vivia até então uma instabilidade muito grande no campeonato, e a tabela mostra isso. Embora tenha um bom time, né? Eu vou colocar a projeção de escalação aqui para vocês terem uma ideia. E, cara, é impressionante como o Atlético
está nessa condição. Tanto que o Cuca acabou deixando o time, o Sampaoli chegou, emendou uns 6, 7 jogos sem conquistar uma única vitória, mas tem um confronto importante pela Copa Sul-Americana na semana que vem, na terça-feira, e esse jogo contra o Corinthians, ele já é uma emenda, né? Tanto que a delegação viaja para São Paulo, treina no domingo em São Paulo e embarca para Quito para encarar o Independiente Del Valle. Então, o Sampaoli vai ter que entender que time ele vai escalar contra o Corinthians, pensando também na Sul-Americana. Não acho que ele vá de reservas. Existe uma possibilidade do Hulk ser titular, mas o Hulk não estava jogando os últimos jogos, né? Estava sendo preservado. Então, assim, cara, a projeção do Galo ela é bem interessante aqui. Olha só. O Everson no gol, Saravia na direita, o Vitor Hugo e o Alonso, o Júnior Alonso, que voltou da data FIFA, os dois zagueiros, e o Guilherme Arana, que os corintianos conhecem, na lateral esquerda. O meio de campo com o Alan Franco, o Fausto Vera, que também os corintianos conhecem bem. Aí você pode ter ou o Igor Gomes ou o Bernard, com o Gustavo Scarpa, o Hulk e o Rony. O Dudu ainda corre por fora. Cara, tem bons valores aqui, tá? Rony, Hulk, Scarpa, Dudu, Igor Gomes, Guilherme Arana, o goleiro Everson, são bons jogadores. Mas assim, talvez o foco esteja dividido, exatamente pensando nessa Sul-Americana, e vai entender o que está acontecendo com o Galo, né? Não sei se é um desgaste de alguns jogadores mais rodados ali, né? Com, enfim, problemas financeiros, né? Que não é exclusividade do Corinthians, atinge o Atlético Mineiro também. Enfim, o fato o Corinthians precisa vencer. E para vencer, vai ter novidades no time. Já falei aqui que a tendência no vídeo anterior, né, é de que o Memphis e o Garro sejam titulares, e aí o Dorival Júnior mais uma vez terá o seu trio. Teve por alguns minutos no segundo tempo do jogo contra o Santos, num contexto completamente difícil, né, diferente, né, porque estava tomando 3-0, aí tinha feito um gol ali com o Ranieri, então 3-1 correndo na subida, né, fica mais difícil. Agora não, a tendência é que eles comecem. Eles entraram bem, com dinâmica, acho que o Memphis não tem mais desculpa também, tem que entrar, dar conta do recado, e o Rodrigo Garro entrou até com uma intensidade de jogo, para quem estava um mês parado, interessante na Vila. Acho que na sequência é possível que eles sejam mais preservados, né? Porque a gente sabe, né? Fica um tempo parado, volta em meio de uma sequência 2, 3 jogos, para não estourar, você tem que tomar esse devido cuidado. O bom é que o Corinthians tem tempo para fazer isso, visando a Copa do Brasil lá só no final do campeonato, mas também não pode descuidar muito do Brasileirão. Houve um ingrediente novo aí, cara, que a gente precisa colocar, mesmo que eu não entenda como um risco tão grande. Mas o Vitória ganhou o clássico contra o Bahia e ele diminuiu a distância dessas equipes que estão fora do Z4 para a zona do rebaixamento. Porque o Vitória ele foi a 28 pontos e o Corinthians agora tem 33. São 5 pontos de distância. O Vitória estava a muito... uma pontuação maior, né? Tava 8 pontos. 8 pontos de distância. Agora tá 5. E o Vitória vai pegar o Santos na segunda-feira, na Vila Belmiro. Acho difícil que ganhe, até porque o Santos está embalado. Mas se ele ganhar, a distância diminui mais ainda. E acho que o Vitória tem um jogo a menos também. Deixa eu ver. Não, o Vitória já fez 28, assim como o Corinthians. Tá. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? O Z4 ele estava definido. E eu acho que ainda está. Mas o Vitória gerou esse ingrediente novo, de um time que está perto de sair. Faltando 10 rodadas, ele ainda tem chances matemáticas. Então não dá para vacilar. Esse é o recado que eu quero passar. Não acho que tenha risco. Acho que tem equipes que estão correndo mais risco do que o Corinthians, que é o caso do Inter, que é o caso do Santos, né, que está ali, que não pode vacilar e que enfrenta o Vitória agora. Mas, repito, não dá para vacilar. Nesse jogo contra o Galo, o Corinthians tem algumas novidades, além dos jogadores que voltam, né? Começando como titulares, né? O Memphis e o Garro. E a tendência é que seja o trio. O Guinegão corre por fora, né? Então daqui a pouco, se ele quiser deixar o Memphis no banco para fazer um ataque Yuri e Guinegão, não acho que ele vai fazer isso. Acho que o Dorival, até jogando em casa para dar uma resposta no clássico e pela pressão que está sofrendo o Memphis por jogar na seleção da Holanda e não no time, eu acho que ele vai colocar e vai dizer, é com vocês, resolvam essa parada. Vai botar nos cascudos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas enfim, é só uma projeção aqui. E também
O André Carrilho deve estar no banco de reservas para poder ser uma alternativa no segundo tempo. O André Ramalho tá fora, não conseguiu se recuperar a tempo e isso é um problemaço, porque o Gustavo Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo e diante disso o Dorival Júnior vai ter que escalar uma zaga reserva. Trata-se do João Pedro Choca, ok, vem entrando, dando conta do recado, seja linha de 4, 3 zagueiros, ele vem correspondendo. O problema é que ou você aposta no Kaká ou no Félix Torres. Eu acho que ele vai de Kaká. Eu acho que na hierarquia, o que menos comprometeu, putz, que duro falar isso, hein? É o Kaká. Claro que ele pode usar o Angileri ou o Ranieri improvisado, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Acredito que ele vai fazer 2 zagueiros, tá? E baixar o Ranieri como um híbrido ali, como um 3º zagueiro volante e povoar o meio de campo com Maicon, Bidon e Garro. É isso, né? O Ranieri, sendo esse primeiro homem, baixando para 3º zagueiro, com Maicon, Bidon e Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Acho que esse vai ser o time do meio para frente. Mateuzinho e Bidu, que está de volta também nas alas, e o Choca e o Kaká entre os zagueiros, com o Hugo Souza, que também retorna no gol. Esse deve ser o time do Corinthians. Repito, pode ter uma ideia de um Angileri ali, mas o Angileri joga mais numa linha de 3, né, fazendo aquele lado esquerdo. Como zagueiro, ele não testou. Ele não testou o Angileri numa linha de 4. O Ranieri, sim, baixando para 3º zagueiro. São as possibilidades. Agora me preocupa muito. Não pelo Choca, né? Mas pelo parceiro dele. Porque o Kaká ou o Félix Torres realmente eles comprometeram demais esse ano. Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito para onde correr. É um jogo importante, é um jogo necessário e o Corinthians precisa, acima de tudo, mudar a sua atitude. A partida diante do Santos, ela está na retina do torcedor, como algo a não se fazer. Esse jogo contra o Galo precisa mostrar algo completamente diferente. Novidades importantes, viu, Marcelo Lima? Como na lista dos relacionados também as voltas dos Andrés. André Carrilho, que teve aí uma lesão ligamentar no tornozelo, inclusive passou por cirurgia, longo tempo de inatividade, e também o André Ramalho, que teve um estiramento no músculo posterior na coxa direita. Os dois treinam já algumas atividades com bola com os companheiros. Ali por uma decisão da comissão técnica, ficaram de fora da lista dos relacionados do jogo contra o Santos, mas poderiam ir, mas é claro que foram preservados para esse jogo em casa contra o time do Atlético Mineiro, então vão aparecer ali, devem ganhar alguma minutagem durante o jogo contra o Galo Mineiro. O Charles e o Rodrigo Garro inclusive entrou durante o jogo contra a equipe do Santos, e o Charles já ficou no banco de reservas e também deve entrar na lista dos jogadores aí já concentrados logo mais para o jogo às 18 horas mais 30 minutos, aliás. Pode dar risada no banco de reservas, Esgriles? Ah, tá rindo do quê, mano? Vocês repercutiram aí ontem, mas e aí? Mas ontem eu defendi o Memphis Depay aqui pela primeira vez nessa bancada. Então pode. Marcos Rossi ficou indignado. Não pode rir. Não pode rir. Mas ali você não sabe qual é o momento que ele dá risada. Né? Você não sabe qual... E é um frame, né? É um frame só. Vai que contaram uma piada maravilhosa lá. Soltaram uma flatulência no banco lá e fedeu e aquela coisa toda. Mas você não sabe nem se o jogo tava rolando. Não, então... tava 1-0 pro Santos já. Será, Lima? Não sei, foi que passaram lá na não foto, sei. Né? É muito suspeito ali. Ali pode ser em qualquer momento e outras pessoas dando risada também. Então ali eu defendo que assim, o que me admira é que não surgiu a imagem, porque assim, sempre tem uma câmera ali focada quando o Memphis, Garro tá no banco de reservas. Então não surgiu uma imagem, nada. É só um frame e é isso. Você coloca na internet lá frame, olha a reação do Memphis quando tava perdendo de 1-0. Mas assim, pode ser que efetivamente fosse naquele momento, pode ser que não, né? Então não dá pra... Ele não tava rindo por conta do resultado, é óbvio, não tava né, feliz, gente? né? Que tava bom. Feliz, é óbvio. O Corinthians tá perdendo. Exato. Você pode ainda perguntar, questionar o clima no banco de reservas, aí tudo bem. Mas ele não estava rindo do resultado, isso é fato. E o pessoal para participar do Boné, tem que botar a hashtag Boné Tempo de Jogo. Por isso, tudo bem. E o Martínez, teve punição, né, Osgris? Não passou teve. Em branco, não, né? Aquela informação que a gente já tinha destacado antes, né? Só a gente não
não tive essa confirmação da porcentagem, isso dificilmente é passado à imprensa, ou até mesmo nas nossas apurações, mas ele vai ter dupla punição, né? Ele vai ter aquela punição que o RH vai lá e taxa, né? Vai lá e tira 20%, 25% do salário, e aquela caixinha, né? Quem chega atrasado, quem falta no treino, aí o cara vai lá, deposita um valor do salário e ele é rateado entre os jogadores e também funcionários. Vão ser aí essas duas punições ao José Martínez. Agora a dúvida, e isso vai ser exemplificado hoje após a atividade da tarde, se ele vai para o jogo ou não, que essa pode ser a terceira punição do Martínez, não ir ao jogo amanhã contra o Atlético Mineiro. Ele já ficou de fora, é claro, se reapresentou no dia do jogo contra o Santos, e se ele vai ser relacionado ou não. A tendência é que ele fique fora dessa partida contra o Galo Mineiro, mas depois da atividade da tarde de hoje vai ser definido ali pela comissão técnica se ele vai ou não para a partida contra a equipe do Atlético Mineiro. E foi 1-1 no jogo, se eu não me engano, foi 1-1 no primeiro turno. E lembrando daquele jogo, Lima, do empate, o Corinthians teve muita liberdade no meio-campo, né? Inclusive com a marcação falha do Alan Franco do Atlético Mineiro naquela oportunidade. Então o Corinthians, se souber armar bem as jogadas, tiver a posse da bola no meio-campo, e dos últimos jogos do Atlético Mineiro que vem produzindo, vai ter uma liberdade. E ali, com o Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto, também com a transição, com a melhora do Breno Bidon, ter essa liberdade no meio-campo pode fazer a diferença para o time do Corinthians jogando em casa e propondo o jogo. Agora, mais do que você ter o retorno dos jogadores, né? Mais do que uma evolução eventualmente tática, o Corinthians precisa correr, né? Não adianta desempenhar o que desempenhou diante do Santos, quando parecia que tinha comido uma feijoada, entendeu? Então os jogadores têm que ter vontade, né? Tá certo que assim, beleza, final de ano tem Copa do Brasil, etc. Mas tem que correr. Se não correr, contra nenhum adversário aí da Série A do Campeonato Brasileiro, você vai vencer. Ainda mais que o Corinthians não é um primor técnico. Assim, você fala, nossa, que time, que maravilhoso. Joga por música, né? Então vamos ver qual que vai ser a postura, porque a impressão que deixou depois do jogo do Santos foi uma impressão muito ruim, né? Uma falta de vontade aí dos jogadores. E é o que você falou, né, Rani? Tem Copa do Brasil no final do ano, então o Corinthians tem que se preparar para essa semifinal. Não adianta chegar também nos cacos para disputar uma semifinal, que vai ser muito complicado. O Corinthians tem uma oportunidade de ganhar um título gigantesco esse ano ainda. Faltam 4 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. Tem que se preparar, tem que jogar com um pouquinho mais de vontade. E é um time bipolar, porque joga bem o primeiro tempo contra o Flamengo, joga bem os 90 minutos contra o Internacional e tem aquela atuação patética diante do Santos. Também jogou muito mal contra o Sport Recife e não dá pra entender essa oscilação, porque assim, ou é um momento muito bom como foi com o Flamengo e com o Internacional, ou é um momento muito abaixo. Jogou contra o Santos o primeiro tempo, o time errou tudo que tentou, tudo. E Maicon no meio-campo do Corinthians já ficou muito mostrado e demonstrado que não dá. Ele melhorou em algumas partidas, ganhou até a tarja de capitão, mas não tem intensidade. Futebol se ganha no meio-campo, e com a preguiça que joga o Maicon, não dá mais pra ter, ainda mais tendo que propor o jogo, e em jogos fora que você precisa ter a recomposição rápida de marcação, o Maicon não tem isso, e mostrou no primeiro tempo do jogo contra o Santos. Então isso é vários cortezinhos do Chico Garcia, também no tempo do jogo da Energia 97, cara, 33 pontos, tem times abaixo da gente com partidas a menos, tem que vencer, não tem essa. Se empatar já é um resultado péssimo. Creio, como os caras falaram aí, talvez o Atlético Mineiro, talvez não acho que vai vir com time reserva, talvez misto ali, dá pra ganhar. O Memphis aí vai começar como titular, não concordo tirar o Guinegão. Se fosse pra começar com o Memphis titular, mano, tirava o Maicon, recuava o Bidon e o Memphis de 10 ali fazendo a função do Garro. Ele sabe fazer essa função também. E depois, no segundo tempo, aí pensa que em tirar ele vai tirar o Memphis, vai tirar o Guinegão. Mas o Dorival parece que tem os seus preferidos, né? Quando tá todo mundo aí à disposição. De novo, mais uma vez, até quando, né? Também, né? O Memphis e Garro e o Yuri vai estar à disposição os três juntos. Porque esse ano, cara, dá pra contar nos dedos quanto os jogos eles fizeram juntos. Então, cara, é inacreditável. Quando um tá machucado, tá suspenso, aí outro volta, outro se machuca, e a gente fica nessa aí. Então, jogo importante, sabadão, e depois desse jogo de sábado, o time vai ter uma semana pra treinar, que não quer dizer nada. É um time que quanto mais treina, pior fica. A gente não vê evolução nenhuma. Quando a gente acha que vai melhorar, a gente perde, os caras andam em campo. Então, cara, é só guardar e tentar vencer. Eu não concordo com alguns corintianos aqui do comentário torcendo pro time perder, cara. Que corintiano é
é esse, mano? Que torce por time perder e fala resultado negativo. Pode falar empate, beleza, mas se falar que vai perder, mano, pra mim não é corintiano não, na moral. Então é isso, deixa seu like, comenta seu palpite, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nóis!